A quarta-feira foi de alívio para famílias que tiveram seus familiares sequestrados na madrugada da última terça-feira. Fato registrado em uma propriedade rural que fica a aproximadamente 45 quilômetros da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, na região conhecida como Pé de Galinha. Lá, os bandidos aterrorizaram os ocupantes de uma residência, funcionários de uma propriedade rural, sequestrando crianças e mulheres. Homens também foram levados. Os mesmos foram libertados na manhã de terça-feira. Já as mulheres e as crianças foram levadas. Tiveram suas liberdades privadas. Um sequestro? Inicialmente sim, mas não houve nenhum contato por parte dos sequestradores exigindo qualquer quantia em dinheiro para a libertação das vítimas. Já nesta quarta-feira, a Polícia Brasileira, a Polícia Civil, recebeu informação de que as pessoas, tanto as mulheres quanto as crianças, estavam no país vizinho, a Bolívia, estavam em poder da polícia boliviana. Houve então contato com a DEFRON de Cáceres para a repatriação das vítimas deste crime registrado em Vila Bela da Santíssima Trindade. Vários assaltantes invadiram uma propriedade rural, levaram objetos, joias, veículos e a liberdade de várias pessoas. E agora? A polícia começa a juntar as peças para formar o grande quebra-cabeça de mais um crime praticado aqui na região do Vale do Guaporé, mais precisamente no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Muitas linhas de investigações. O que pode ter levado essas pessoas a serem vítimas desta ação criminosa? O delegado Dr. João Paulo Berté, que preside o referido inquérito em coletiva, deu outras informações a respeito deste caso. Todos os órgãos aqui da região de fronteira estão empregados, né, e bastante empenhados na solução desse caso. O caso teve início na madrugada da terça-feira, de segunda para terça, por volta das 4 da manhã. Em princípio, ali na região, na zona rural, conhecida como Pé de Galinha, ali em Vila Bela, vários indivíduos, de 5 a 6 indivíduos, ainda não estão bem identificados, teriam adentrado uma propriedade rural, realizado um roubo. Nesse roubo, subtraíram uma caminhonete e uma motocicleta, mais alguns pertences, né, das vítimas, e teriam levado as vítimas aí como reféns, né, dessa situação de roubo. Seria um roubo com a restrição de liberdade. 3 indivíduos foram abandonados, foram socorridos pela equipe da Polícia Militar local. Os indivíduos estavam até sem camisa, né, foram vítimas de violência, bastante violência por parte dos criminosos. Essa ação aí por parte da PM já desencadeou também no acompanhamento e encaminhamento aqui para o CISC de Pontes Lacerda. A doutora Alicia fez o primeiro atendimento e as oitivas, né, junto com a equipe dela e com o doutor Guilherme aqui no CISC de Pontes Lacerda, na oitiva dessas 3 primeiras vítimas. Contudo, ainda haviam 2 mulheres, né, e 3 crianças que estavam desaparecidas desse fato. As diligências seguiram, toda a equipe, como eu disse. Tanto a polícia de Vila Bela, aqui de Lacerda, o GEFRON e a polícia militar da região estava na procura dessas pessoas aí que estavam desaparecidas e dos criminosos. Na parte da manhã foi recebida a informação de que as 2 mulheres e as crianças estavam sendo atendidas pelo pessoal da Polícia Boliviana de São Matias. Eu fiz contato com o comandante lá de São Matias para a gente proceder à repatriação desses brasileiros que estavam lá, né? Tinha toda uma questão burocrática, até porque as crianças e as mulheres estavam sem a documentação pessoal, porém com esse espírito de cooperação das forças de segurança, inclusive contando com esse apoio da Polícia Nacional Boliviana, foi possível fazer a repatriação e a equipe da DEFRON, né, da doutora Bruna, recebeu ali as 2 vítimas, né, as 2 mulheres e as 3 crianças, ali na região da Corixa, na cidade de Cáceres, naquela fronteira, e trouxeram eles até Pontes Lacerda. Nós vamos seguir agora com a investigação para a identificação desses autores. Foi recuperado algum dos veículos, doutor? Os veículos, ao que se tem notícia, ainda não foram recuperados, né? Circularam algumas informações, porém as vítimas ainda não deram essa confirmação para eles, né, de que são veículos realmente são deles.
Então ainda não tem essa confirmação. A investigação segue, um veículo vermelho foi encontrado pela Polícia Militar lá na região de Vila Bela, que supostamente pode estar vinculado ao fato criminoso, né, já está sendo objeto de perícia por parte dos experts ali da Politec, aqui da nossa gerência local, né, de Pontes Lacerda. Então, assim, todo o aparato de segurança está sendo utilizado no desfecho dessa história criminosa. Já foi identificado se os bandidos são de Vila Bela ou é da região? Então, a dedução, assim, que pelo menos algum dos infratores desse grupo criminoso deve ser da região de Vila Bela, uma vez que aquele local não é um local assim, de transpasse de pessoas, né? Então tem que ter um mínimo de conhecimento para você chegar à região, o sítio onde ocorreu o roubo, né? E também para sair de lá. Então, no mínimo, pelo menos um dos suspeitos, com certeza, anda pelaquela região e conhece toda aquela região lá. Agora, doutor, as vítimas que foram levadas para a Bolívia, elas já foram ouvidas? As vítimas vão ser ouvidas na sequência, né? Teve uma entrevista preliminar aí, né? Em princípio as informações batem, mas toda a história está sendo desvendada aí aos poucos. No começo houve bastante conflito em relação ao número de pessoas que estavam sequestradas, né? Estavam com a sua liberdade restringida por parte dos criminosos, também em relação aos bens e até o local onde teria ocorrido o fato. Então, assim, foram vários desencadeamentos para desvendar, né, descortinar esses fatos criminosos que aconteceram no município de Vila Bela. As mulheres sofreram algum tipo de violência sexual, doutor? A gente está apurando essa situação também. É bastante delicado, né, porque é uma infração penal que demanda um tipo de atendimento especializado, porém tudo isso aí vai ser apurado e resolvido dentro do inquérito policial. Essas pessoas que foram para a Bolívia, elas foram deixadas em uma cidade, na zona rural, em que lugar que elas foram localizadas? Elas foram abandonadas ali próximo do perímetro urbano de São Matias. Aí a polícia boliviana prestou o atendimento, né, o primeiro atendimento para eles, entrou em contato conosco, fizemos todo o encaminhamento e tentamos tirar essa parte burocrática, né, porque se fosse pelo trâmite burocrático normal, seria bastante dificultoso essa repatriação, pelo menos iria demorar um pouco mais, até porque nem documento as crianças tinham, né, estava na posse dos criminosos. Então, graças a esse espírito de cooperação entre as forças, tanto nessa parte dessa faixa de fronteira, foi possível aí facilitar essa questão da repatriação das vítimas e trazida delas para a residência. Ainda segundo o delegado, Dr. João Paulo Berté, as investigações vão continuar, as diligências, mas neste caso, se ocorrer alguma prisão, não será mais caracterizado o flagrante. O flagrante fica um pouco difícil, porque assim já tem um prazo em demasia e várias diligências acabaram de ser findadas, inclusive até a oitiva das vítimas, de parte das vítimas. Então, identificando algum dos autores, o que deve caminhar aí na sequência do inquérito, será feito pedido de prisão provavelmente, né, a depender da quantidade de materialidade, dos indícios de autoria que vierem a ser corroborados no inquérito.